Fala galera, tudo bom? Eu resolvi dar continuidade à série de App Inventor com MySQL da seguinte maneira: conforme for surgindo ideias ou dúvidas aí de como fazer determinada função ou funcionalidade utilizando o MySQL como banco de dados, né, como armazenamento e como fazer alguma coisa com esse banco dentro do aplicativo, aí surgindo ideias eu vou postando e vou colocando sempre dentro dessa playlist aqui que eu deixei já separada, só para ter conteúdo relacionado ao App Inventor e MySQL. Na série, quem seguiu direitinho, nós fizemos as operações básicas, insert, select, delete e update, além de aprender como configurar o servidor e tudo belezinha, enviar os arquivos. Nesse vídeo nós vamos fazer o seguinte: puxar os dados do banco, jogar no list view e quando eu clicar no item da lista, ele apresentar dados ou um dado específico daquele usuário. Isso é muito comum, por exemplo, você puxar os valores lá do banco, jogar numa lista, mas lista de usuários, aí quando clicar você quer que pegar só o ID ou quer pegar só um outro campo. Então nós vamos aprender como fazer isso daqui. Então vamos lá, montar a nossa interface aqui, vai ser uma coisa muito bem simples. Eu vou precisar de um botão, então coloquei o botão, configurei aqui só o tamanho dele e o texto e um list view. Aqui eu vou configurar aqui para 90 de largura e fill parent na altura. Outra coisa que eu vou deixar marcado vai ser esse show filter bar aqui, que pouca gente conhece, assim, tem a opção aqui, mas acho que muita gente passa despercebido. Ele cria uma barra de pesquisa. Essa pesquisa é feita, né, claro, com os itens daquela lista, daquele list view. Então, quando tiver dados cadastrados aqui no list view, eu vou mostrar para vocês como funciona. O outro componente que nós vamos usar é o web, né, o componente web para fazer a requisição. Lembrando que no componente web nós temos que configurar o URL e eu estou seguindo a lógica que foi feita nos vídeos anteriores da série de MySQL. Então eu vou mandar para direcionar ele aqui para minha página query, que é onde eu envio a consulta SQL pelo aplicativo e ela retorna ou não dados do servidor. O que eu vou fazer? Quando eu clicar naquele botão puxar dados, eu vou fazer a requisição para puxar todos os dados da minha tabela cliente. Cadê a tabela? Essa tabela cliente foi criada na série, porém eu fiz uma modificação nela num outro vídeo onde eu ensinei o login, que não está nessa série, mas eu vou adicionar esse vídeo agora mesmo na série, então você pode buscar lá. Vai ser um vídeo, deve ser o anterior, mas vai estar o título dele lá, que é login com MySQL. Então você procura lá, que lá na descrição do vídeo tem o código SQL, o script para você rodar e gerar essa tabela aqui. E para quem não sabe, não entendeu nada do que eu estou falando, é só seguir a série, todos os vídeos que vai entender belezinha aí. Então eu já tenho alguns dados cadastrados e eu quero puxar esses dados aqui para o aplicativo quando eu clicar no botão puxar dados. Então eu preciso fazer uma requisição. A requisição é post, o post text. Vou montar o cabeçalho aqui, né, da minha requisição. E aquela velha lógica de que ela recebe aqui uma lista de sublistas. Então, como eu vou enviar apenas uma chave, né, um conjunto de par, um conjunto de chave e valor, então eu mando só aqui, ó, um valor. O primeiro item é a chave que vai ser pega lá no PHP, que nós utilizamos SQL. Isso aqui já está configurado na página. E aqui eu vou construir a minha requisição, ou seja, construir a consulta SQL mesmo. A minha consulta é a seguinte: select todos os campos da tabela cliente. Então, isso aqui vai me retornar todos os campos da tabela
cliente, ou seja, todos esses registros aqui. E após a requisição ser realizada com sucesso, né, eu vou aqui ao Gold Text, que é sempre quando a requisição você faz uma requisição, ele chama este evento. Eu vou verificar se o código de resposta é igual a 200, que quando uma requisição é realizada com sucesso, o código de resposta é o 200. Se for igual a 200, o que eu vou fazer? Eu vou jogar no meu list view, na propriedade elements, que recebe sempre uma lista. Para teste, eu vou só mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou pegar o valor da resposta, lembrando que tem que decodificar, porque o valor da resposta é um texto no formato JSON. E eu preciso codificar ele para o formato de lista, né? Para a estrutura de listas que é possível manipular dentro do App Inventor. Então eu vou emular aqui, ó, puxar dados, beleza. Ele puxou aqui e jogou os valores no meu list view. Para você compreender, ele retorna uma lista. Nessa lista, cada item vai ter uma outra lista aqui, ó, que é isso aqui. Cada item daquela primeira da lista que é retornada vai ter um conjunto de listas. Porém, não é isso que a maioria quer, né? Nós queremos apresentar, por exemplo, uma lista de nomes, pegar só o nome dos usuários. Então, para isso a gente precisa construir uma lista. Então, vamos criar uma variável auxiliar aqui, que vai conter uma lista vazia, certo? E eu vou colocar um for each, que é um laço de repetição, que passa por todos os itens de uma determinada lista. De qual lista? Dessa daqui, que é retornada, ou seja, item aqui vai receber sempre o valor do que ele está passando. Então ele vai passar por todos os itens da lista. De qual lista? Dessa daqui, ó, dessa geral, uma lista que contém todas essas outras aqui. Então item, por exemplo, no primeiro laço, item vai ter essa da lista aqui, ó, esse conjunto aqui de listas. E vou fazer o que? Eu vou adicionar um item na minha lista auxiliar, que é a que eu estou construindo. Que item que eu vou adicionar? Bom, eu quero pegar só o nome. Então, vamos em lista. O último bloco, eu fuçando aqui e aprendi a usar esse bloco aqui hoje. Facilita muito a nossa vida. Eu vou colocar ele aqui. O que esse bloco faz? Ele recebe uma lista de sublistas de 2 elementos. Então ele é bem específico. Exatamente para o que a gente precisa aqui. Porque isso aqui vai retornar, aqui no caso o item, né? Que é essa lista aqui, ó. É uma lista, tá vendo? Primeiro parênteses. De quê? De sublistas de 2 elementos. Então cada lista aqui tem 2 elementos. Que é exatamente o parâmetro pars aqui que recebe. Então eu posso colocar aqui item. Jogando essa lista de sublistas, que mais que ele recebe aqui? O key. O key é a chave. Então, peraí, vamos recapitular. Aqui retorna o que? Exatamente o conjunto de chave e valor, que é referente lá à tabela do banco de dados. A chave é o nome do campo e o valor é o valor que estava lá naquele campo. Então, com esse bloco aqui, ao invés de eu ficar colocando select list para vários para poder chegar naquele item, eu simplesmente jogo essa lista que é retornada de sublistas e aqui eu escrevo a minha chave que eu quero pegar. Então, por exemplo, se eu quiser pegar só os IDs, eu coloco aqui ID e quando eu puxar, certo? E eu atribuo aqui no final, né, depois de passar por todos os itens da lista, eu atribuo minha variável auxiliar aqui. Então vamos fazer o teste, ó. Vou puxar os dados. Ele retornou somente os IDs daquele elemento. Lembrando que aqui toda vez que for chamado isso aqui, eu preciso zerar a minha lista, porque senão ele vai ficar adicionando os novos itens. Então se eu mudar aqui, por exemplo, para usuário, que aqui no banco de dados refere-se ao nome, eu puxo e tá aqui somente os nomes. Então espero que você tenha compreendido aí como funciona esse bloco, que
salva muita coisa agora usando esse bloco. Não precisa ficar colocando aquele monte de select list para poder navegar dentro das listas, e fica muito mais legível também os blocos aqui. Beleza, mas agora tem aquela questão do link, né? Então vamos pegar o evento aqui, ó. Após eu selecionar algum item na lista, after picking, eu vou mostrar aqui, ó, eu não coloquei, vou colocar um notifier, um notificador, para me apresentar no notificador. Talvez não seja isso que você queira fazer, talvez você queira abrir uma tela e enviar esse dado para outra tela, ou listar em uma label, então vai depender do que você deseja fazer, mas a lógica vai ser a mesma. Depois que eu selecionar um item na minha lista, eu quero pegar só as informações daquele item. Então, como que eu faço? Um pouquinho de atenção. Quando eu construo essa lista aqui, vocês concordam que ela é construída, né? O item, por exemplo, igual o nome, é construído na mesma ordem do que a lista foi enviada. Como assim? Eu enviei, vou trocar aqui para vocês entenderem. Ó. Vou colocar esse conteúdo aqui. Então, aqui, ó. Beleza, aqui é o retorno direto do banco. Então, ele retornou qualquer ordem. Primeiro retornou o usuário aqui, Lucas, depois Alex, depois Matheus, depois Bruno. Quando eu construo aquela lista, você pode reparar que vem na mesma ordem os elementos. Então, se eu puxar aqui novamente, ó, Lucas, Alex, Matheus e Bruno, na mesma ordem. Então, em que isso ajuda a gente a fazer essa lógica? Ajuda muito. Por quê? Vamos colocar um notify aqui antes de começar a explicar. Vou colocar isso aqui que dá tempo da gente analisar a resposta. Toda vez que eu clico num item da lista, toda vez que eu clico num item daquela lista, cada item ali tem um índice. Então, se eu clicar no primeiro item, o índice vai ser 1. Se eu clicar no segundo, vai ser o índice 2. E nas propriedades aqui eu tenho o select, a propriedade selection index, assim como tem a selection que retorna o texto daquele item. Mas aqui também tem selection index, que retorna o índice do objeto selecionado naquele list view. Aqui eu vou precisar manipular os dados que foi retornado do servidor fora da requisição aqui desse evento. E como essa variável só existe aqui dentro desse evento, eu vou fazer o seguinte, vou criar uma variável nova aqui, que eu vou chamar de registros. E toda vez que essa requisição for realizada, eu vou atribuir aqui o valor retornado, que são aquele conjunto de listas lá com os registros. E aqui eu só substituo para ele passar pela global registro. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar no meu message aqui, por exemplo, eu quero mostrar a profissão daquele item selecionado. Então, no list view vai aparecer os nomes, e quando eu clicar eu quero que apareça a profissão. Então, como que eu vou fazer? Vou colocar um join aqui só para mim, beleza. Que eu vou copiar e colar esse bloco, que eu vou usar ele ainda, certo? Só que eu vou tirar esse aqui, e aqui vai mudar. Então, eu vou usar esse mesmo bloco aqui. Qual vai ser o conjunto agora de pares e o conjunto aqui que ele recebe? Eu não posso jogar direto a minha variável registros, porque a minha variável registros não tem uma lista de sublistas. Ela tem aquela lista com com todos os registros. Então, aqui eu vou precisar navegar um pouquinho. Então, vou colocar aqui, ó, select item na lista. Selecionar um item dessa lista. Em qual índice? Aqui onde vai ser usado o selection index. No índice, né, daquele item selecionado. Por quê?
Como ela retorna, eu vou alterar aqui novamente para que fique bem compreendido. Ela retorna isso aqui, ó, esses vários registros. Então ela retorna uma lista onde o índice número 1 tem isso aqui tudo, o índice número 2 tem isso aqui tudo e assim sucessivamente. Só que quando eu clico aqui, eu só preciso pegar esse registro e não todos. Então o que eu faço? Eu pego a lista lá, registro, a global registros, e seleciono o item no índice selecionado aqui, que no caso se eu clicar aqui vai ser o índice 1. E vou colocar aqui agora, porque esse valor aqui retorna essa lista que é uma lista de sublistas de 2 elementos. E eu quero pegar o que? A profissão. Então só escrevo aqui, ó, profissão. E vou colocar ele aqui embaixo. Título vou deixar vazio e no botão vou colocar só um OK aqui. Então vamos ver se está funcionando. Espera aí que tem que alterar aqui, ó. Global registros eu tenho que passar para lista auxiliar. Então vamos fazer aqui a requisição de novo. Clicar em Lucas. Ó, profissão analista, vou no banco de dados para provar que está certo, ó. Analista, Alex também é analista. Vamos clicar aqui em Matheus, que é outra profissão. Ó, programador. Bruno é diretor, vamos ver se vai dar certo. Diretor. Então, isso aqui é uma maneira de você fazer isso utilizando esse novo bloquinho aqui que eu nunca tinha apresentado. E para você enviar, por exemplo, o ID. Então eu ia pegar aqui, ó, ID, certo? Vou pegar aqui, ó. Eu clico, ele já retorna o ID daquele registro. Caso você queira fazer uma outra coisa com essa informação, basta colocar o bloco. Mas a base é essa daqui, ó. Você tem que entender como funciona esse retorno e como manipular essa lista que é retornada. Bom, galera, foi isso. Espero que tenha ajudado aí e possa ajudar futuramente mais pessoas com essa dúvida. Caso não tenha ficado muito bem explicado aí ou ficou muito difícil, muito complicado, deixe nos comentários que eu com certeza vou fazer uma retificação no vídeo, né? Vou fazer uma correção, tentar melhorar a didática, enfim, tentar passar de maneira melhor aí o conteúdo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.